E aí, turma, bom dia, tudo bem? Espero que estejam todos bem, certo? Bom, nós tivemos aí algumas aulas sobre funções, conteúdo de funções, no que diz respeito à função afim, inequações, função quadrática, inequações simultâneas, entre outros conteúdos da parte de função que a gente viu até agora, certo? Daí é o objetivo dessa aula aqui resolver algumas questões desse conteúdo e do próximo conteúdo a gente vai ficar para a próxima aula. Eu preferi dividir isso daqui, essa resolução de exercícios em duas partes, porque são realmente muitas questões, beleza? Então, levando em consideração que talvez possa surgir alguma dúvida, eu preferi resolver mais questões de agora em diante para a gente conseguir sanar essas dúvidas, certo? Para a gente conseguir, para eu tentar fazer com que vocês façam mais as questões, beleza? Então, esse primeiro momento aqui a gente vai ter resolução de questões do capítulo 8. Essa questão aqui é a questão 3 de atividades de sala desse capítulo, beleza? E o capítulo 8 é o capítulo de inequações, beleza? Inequações de grau 1, e aí ele já começa o conteúdo de funções quadráticas. Essa primeira questão aqui, ela é a questão 3 do capítulo 8, como eu já disse, e ela diz o seguinte, pergunta o seguinte: uma indústria fabrica um único tipo de produto e sempre vende tudo o que produz. O custo total para fabricar uma quantidade Q de produtos é dado por uma função simbolizada por QCT, enquanto o faturamento que a empresa obtém com a venda da quantidade Q também é uma função simbolizada por FT. O lucro total LT obtido pela venda da quantidade Q de produtos é dado pela seguinte expressão. Bom, eu tenho aqui um custo e eu tenho um faturamento. O lucro ele vai ser sempre o tanto que eu ganhei menos o tanto que foi o meu custo, certo? Se aqui for zero, quer dizer que eu não tive lucro e nem prejuízo. Se aqui for um número positivo, quer dizer que eu tive lucro. E se for um número negativo, quer dizer que eu tive prejuízo. Beleza? Considerando-se as funções f de t, ft de q igual a 5q e fct de q igual a 2q mais 12 como faturamento e custo, certo? Aqui o faturamento é a função custo. Qual a quantidade mínima de produtos que a empresa terá de fabricar para não ter prejuízo? Bom, como eu disse para vocês, para que não haja prejuízo, nós temos que ter o nosso lucro total, ele tem que ser positivo, beleza? Mas não estritamente positivo. Ele tem que ser maior ou igual do que zero. Por quê? Se quando eu pegar o meu faturamento e subtrair do meu custo, se isso aqui der zero, o que é que isso quer dizer? Eu não tive prejuízo, eu não tive ganho nenhum, mas eu também não tive prejuízo. E a questão ela quer saber para não ter prejuízo. É diferente de eu perguntar, é diferente se ela tivesse perguntar para a fábrica ter tido lucro, certo? Então, assim, para não ter prejuízo, essa função aqui ela tem que ser maior ou igual do que zero, beleza? E quando é que isso daqui vai ser maior ou igual do que zero? Quando esse rapaz aqui for maior ou igual do que esse rapaz aqui. Pensa o seguinte, por exemplo, 3 menos 3 é 0, beleza? 4 menos 3 é 1, aí eu já começo a ter números positivos, certo? Então, esse primeiro membro aqui tem que ser maior ou igual ao segundo membro. Significa que, a minha função ft de q tem que ser maior ou igual a minha função ct de q. Essa primeira aqui é 5q e a segunda é 2q mais 12. Passa esse daqui para lá, vai ficar 5q menos 3q, menos 2q, maior ou igual a 12. Eu tenho 3 ali, maior ou igual a
maior ou igual a 12, portanto, o Q tem que ser maior ou igual a 4. Passou 3 dividindo, certo? Portanto, o item D, para eu não ter prejuízo, eu tenho que produzir no mínimo 4 produtos, beleza? Item D, Q maior ou igual do que 4, certo? Isso daqui é a quantidade mínima. Vamos aqui para a próxima questão. Uma pequena fábrica de tubos de plástico calcula a sua receita em milhares de reais através da função R de x é igual a 3,8x, onde x representa o número de tubos vendidos. Sabendo que o custo para a produção do mesmo número de tubos é 40% da receita mais R$570, nessas condições, para evitar o prejuízo, o número mínimo de tubos de plástico que devem ser produzidos e vendidos pertence ao intervalo. Mais uma vez, ele pergunta aqui para evitar prejuízo, beleza? Então, a gente tem que ter aqui um lucro, como eu mostrei na questão anterior, sempre maior ou igual do que zero. E nós podemos resolver essa daqui da seguinte forma. Olha só. Primeiro, eu tenho aqui que a receita é 3,8x. Isso daqui seria o meu faturamento, beleza? Então, a minha receita Rx menos o que eu falei na questão anterior é o meu faturamento menos o custo de produção. Essa subtração ela tem sempre que ser maior ou igual do que zero para que eu não tenha prejuízo. E a questão disse aqui para evitar prejuízo, certo? Então, assim, a minha receita, nesse caso aqui, certo? Menos o custo. O custo de produção é 40% da receita mais 570. 40%, eu vou escrever dessa forma aqui, ó, 40% da receita. Quando ele fala esse da receita, quer dizer que é multiplicação, então é 40% vezes a receita mais 570. Isso aqui tem que ser maior ou igual do que zero. E o professor esqueceu de colocar, pronto. Isso aqui tem que ser maior ou igual do que zero, beleza? Quanto que é a minha receita? É 3,8x menos esse rapazinho aqui, 40%, é 40 sobre 100, que dá 0,4. Então fica 0,4, que multiplica a receita, que é 3,8x mais 570. E isso aqui tem que ser maior ou igual do que zero. Vejam que aqui eu tenho o menos multiplicando todo mundo que está dentro. Então, todos esses valores aqui, eles vão trocar de sinal. Vai ficar 3,8x menos 0,4 vezes 3,8 dá 1,52x, certo? Aqui fica menos por causa desse sinal de negativo. E o 570 também fica menos, então é menos 570. Isso tudo aqui tem que ser maior ou igual do que zero. Fazendo essa subtração aqui, eu vou ter 2,28x maior ou igual. Como eu quero descobrir o valor do x, eu tenho que isolar ele desse lado. Então, o 570 ele passa para o outro lado, fazendo a operação inversa, que no caso fica mais 570. Portanto, o x tem que ser maior ou igual a 250, que é 570 dividido por 2,8. Bom, ele pergunta aqui, ó, o número mínimo de tubos de plástico. Sendo x o número de tubos de plástico, o número mínimo que a gente tem que produzir para que não tenha prejuízo é 250. E 250 pertence ao intervalo. Ele é maior do que 248 e menor do que 260, portanto, o item D. Aqui para a próxima questão. Resolva as seguintes inequações em R. Item A, item B. Bom, aqui questãozinha básica de inequação, certo? Que a gente só precisa resolver o item. Beleza? Então, item A.
Você pega cada um desses daqui e faz a distributiva, ok? E lembra, inequação. A gente sempre tem que lembrar de um lado eu vou ter a função, do outro eu vou ter zero. Então, fica 3x mais 3. O 3 aqui ele multiplica todo mundo que tem dentro, mais o 2 vai fazer a mesma coisa com os números que estão aqui dentro. 2x mais 4. O menos 3 multiplica todo mundo que está aqui dentro, então menos 3 vezes x fica menos 3x. Menos 3 vezes menos 3 fica mais 9. E o 1 que está negativo, que está positivo desse lado, ele passa para o outro lado fazendo a operação inversa dele. Como ele está somando, ele passa subtraindo. Menos 1. Isso aqui é maior ou igual do que o que sobrou do outro lado, que foi 0. Resolvendo aqui, 5x menos 3 dá 2x. 3 mais 2, 5. Menos 3x dá 2x. 3 mais 4, 7. 7 mais 8, porque é 9 menos 1, né? Dá igual a 15. Isso aqui tem que ser maior ou igual do que 0. E aí nós passamos esse 15 para lá. 2x maior ou igual do que menos 15. X é maior ou igual do que menos 15 sobre 2. Portanto, o x vai ser maior ou igual do que menos 7,5. Esse aqui tem a x maior ou igual do que 7,5. Item B. Menos 5, repito. 3 vezes 2x dá 5x, mais 3, que é 3 vezes 1, maior ou igual do que 3 vezes menos 2 dá menos 6, menos 3 vezes menos x dá menos 3x, mais 10. Passa a letra para lá, números para o outro lado, como eu fiz na questão acima. De um lado fica o 5x e o menos 3 ele vai para o outro lado, então fica 5x mais 3x maior ou igual do que esse menos 6 e esse mais 10, eu repito. O menos 5 aqui ele está subtraindo, ele passa para o outro lado somando, mais 5. E o 3 que está somando, ele passa para o outro lado subtraindo, menos 3. 5 mais 3 dá 8x, maior ou igual do que 10 menos 6 dá 4. 4 mais 5 dá 9, certo? 9 menos 3 dá 6. E aí nós vamos ter que o x ele é maior ou igual do que 6 sobre 8. Isso aqui é o item B. Ok? Então, lembra, toda vez que você estiver resolvendo na equação, nesse caso aqui, quando não for função, quando você não estiver trabalhando com sinais de uma função, certo? Você tem sempre que deixar a letra para um lado, o número para o outro, para você descobrir um intervalo aqui, o conjunto de solução que vai pertencer àquela variável. Ok? Vamos aqui para a próxima questão. A maior raiz da equação... gente, mais uma vez, uma coisa que eu esqueci de falar no começo. Todas as questões que eu estou resolvendo aqui são questões do capítulo 8. Tanto questões de sala, quanto questões propostas daquele capítulo, certo? Pergunta o seguinte, essa questão aqui. A maior raiz da equação x menos 37 ao quadrado menos 169 igual a 0. Nesse caso aqui, você tem duas opções. Ou você vai resolver aí na equação, o que eu não aconselho, ou então você vai resolver de uma segunda forma, que é a que eu vou mostrar aqui para vocês. Porém, vocês podem sim resolver essa equação aqui. Isso daqui é um produto notável, você vai fazer o quadrado primeiro, menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Aí menos isso daqui vai fazer delta, depois Bhaskara, e aí no final você vai achar a maior raiz. Mas existe uma forma bem mais simples de resolver essa questão. Qual que é?
Eu já tenho um quadrado perfeito, que é esse daqui, certo? E aí eu pego esse 169 e passo para o outro lado como mais 169. Aqui eu tenho uma potência de 2. E o contrário, certo? O oposto da potência vai ser a raiz. Então, de um lado eu vou ter x menos 37 e do outro lado eu vou ter a raiz quadrada de 169. E aí, tá certo eu escrever dessa forma? Não. Lembra uma coisa que eu sempre falo em sala. Quando eu tenho potência aqui de um número par, quando eu passo para o outro lado, ele sempre vai como mais ou menos. Então, não esqueçam disso, certo? Passou uma potência de um número par para o outro lado, sempre vai como mais ou menos. A raiz de 169. Aqui eu vou ter mais ou menos 13. E aí eu tenho dois casos para o x. X menos 37, na verdade, né? É igual a 13. Ou x menos 37 é igual a menos 13. Nesse primeiro caso aqui, no primeiro caso, eu faço x menos 37. Desculpa. X igual a 13 mais 37, que dá 50. E no outro caso eu faço x igual a menos 13 mais 37, que vai dar igual a 24. Portanto, a maior raiz é o 50, item D. Ok? Vamos lá para a próxima questão. Próxima questão é a questão de inequação. Ele quer saber o conjunto de solução dessa inequação aqui. Primeira coisa que vocês têm que lembrar de resolver nisso daqui é, para que a gente não erre essa inequação aqui, quando a gente for fazer a interseção das duas, vocês têm que lembrar que x menos 2 ele tem que ser diferente de zero. Isso daqui implica que o x tem que ser diferente de 2. Okay? Então, eu não posso ter x igual a 2. O x tem que ser diferente de 2. Aí, a questão quer que cada um deles seja maior ou igual do que zero. No caso, o de cima vai ser maior ou igual do que zero e o de baixo vai ser só maior do que zero. Okay? Então, 2x tem menos 4 tem que ser maior ou igual do que zero. Nesse caso aqui, o 2x tem que ser maior ou igual do que 4. Portanto, x tem que ser maior ou igual do que 2. No segundo caso, x menos 2 tem que ser só maior do que 0. Implica que x tem que ser maior do que 2. Fiz aqui um esquema para vocês verem como é que vai funcionar isso daqui, certo? Aqui, só pela equação, é bem simples de ver que x tem que, a interseção dos dois vai ser x maior do que 2. Mas olhando aqui por esse esquema, nós temos o seguinte. A de cima diz que x é maior ou igual do que 2, então a gente tem bolinha fechada no 2. Isso significa que o 2 ele participa da minha solução da primeira. Só que lembra que eu tenho uma divisão, certo? Por isso que eu tenho que fazer a interseção das duas. Na segunda eu tenho bolinha aberta no 2, porque aqui é x só maior do que 2, beleza? Então aqui eu vou ter só bolinha aberta no 2 e todos os números maiores do que 2. Aí o que é que a gente tem que levar em consideração aqui? Sabendo do que eu havia mostrado para vocês agora, isso quer dizer que a de cima vai ser positivo ou maior do que zero quando eu tiver o x maior ou igual do que 2, portanto, para esse lado de cá é positivo. E para esse lado de cá é negativo. E nesse caso aqui, ó, eu vou ter positivo quando for maior do que 2 e negativo quando for menor do que 2, certo? Nos dois casos, eu vou ter uma situação aqui, ó, negativo, negativo. Portanto, o x ele pode ser menor do que 2. Como eu acabei de mostrar para vocês, para cá é positivo, para cá é negativo.
para cá é positivo, para cá é negativo. A questão ela está querendo saber a divisão, beleza? Nós teremos o negativo vezes negativo, positivo, positivo vezes positivo, positivo. A questão ela quer saber quando que vai ser maior ou igual do que zero, mas eu não posso ter igual a zero porque embaixo a gente vai ter o valor 2, certo? Na interseção aqui, o 2 ele não participa, porém eu tenho um positivo antes do 2, ok? Ou então o x ele é maior do que 2. Nós temos aqui dois casos, quando x é menor do que 2 e quando x é maior do que 2. Portanto, a minha resposta é somente, simplesmente, ou a gente pode ter isso daqui, certo? Ou então a gente tem simplesmente os reais, tal que x ele é diferente de 2. Qualquer uma das duas aqui está correta, certo? Portanto, o item B, ó, x pertencente aos reais, tal que x é diferente de 2. Eu mostrei para vocês aqui. Vamos aqui para a próxima questão. Diz o seguinte. O preço de venda de uma mercadoria é obtido através da expressão 5P menos 7, em que P é a quantidade de produtos vendidos. Já o preço de custo para produzi-la é obtido através da expressão 2P mais 11. Nesse caso aqui, certo? O P é a quantidade de produtos produzidos. A quantidade mínima de itens produzidos e vendidos para que não se tenha prejuízo é. Mais uma vez, para que a gente não tenha prejuízo, o meu preço de venda tem que ser maior do que o custo que eu estou tendo para produzir. Portanto, o 5P mais 11 tem que ser maior ou igual. Nesse caso aqui, de novo, para que não tenha prejuízo, então é maior ou igual do que 2P mais 11. 5P menos 7. Pronto, agora sim. 5P menos 2P, que é o que estava aqui, beleza? É maior ou igual a 11 mais 7. 3P é maior ou igual do que 11 mais 7, 18. Portanto, o P é maior ou igual do que 6. E o número mínimo é o próprio 6, porque ele pergunta aqui a quantidade mínima. Se é maior ou igual do que 6, a quantidade mínima é o próprio 6. Ok? Vamos aqui para a próxima questão. O conjunto solução S em R da inequação menos 4, que multiplica 2x menos 2, que multiplica x sobre 3 menos 1 maior do que 0 é. Bom, façamos o seguinte. Eu vou pegar esse menos 4 e multiplicar esses dois que estão aqui dentro, certo? Então, a gente vai ter assim, ó. Menos 8x mais 8, que é esse valorzinho aqui, beleza? Que multiplica x sobre 3 menos 1, e isso maior do que 0. Inequação maior do que 0, aí a gente tem os casos. Bom, voltando aqui, gente, eu estava fazendo um esqueminha aqui para vocês entenderem melhor essa questão. Aqui nós temos a multiplicação dessas duas equações aqui, maior do que 0, certo? Resolve cada uma dessas equações, ou então simplesmente descobre a raiz dessas equações. A raiz da primeira é 1/6, a raiz da segunda é 3, certo? Como é que a gente vai fazer isso? Você vai fazer as duas maior do que 0, ou então iguala as duas a 0. Por exemplo, igualar aqui as duas a 0. Igual a 0, igual a 0, igual a 0. A raiz da primeira é 1/6, beleza? A raiz da segunda é 3, certo?
Aí o que é que você vai fazer? Você vai fazer aquele joguinho de sinais. Coloca a raiz da primeira, coloca a raiz da segunda, ó, a raiz da primeira é 1/2, a raiz da segunda é 3, certo? A primeira, ela é decrescente, porque aqui eu tenho -8 na frente do x, então a primeira é decrescente, o que significa dizer que maior do que 1/2 ela é negativa, e menor do que 1/2 ela é positiva. Já na segunda, ela é crescente, porque aqui na frente do x eu tenho o valor de coeficiente angular positivo, o que significa dizer que maior do que 3 ela é positiva e menor do que 3 ela é negativa. E aí aqui você vai fazer a multiplicação dos dois. Como assim? Coloca as duas raízes, beleza? A primeira raiz antes do 1/2. Positivo vezes negativo dá negativo. Entre 1/2 e 3, negativo vezes negativo, aqui embaixo dá positivo. Maior do que 3, ó, negativo vezes positivo dá negativo. Como eu quero que seja positivo, e é estritamente positivo, eu tenho que ter x maior, certo? X entre 1/2 menor do que x, que é menor do que 3. Portanto, o intervalo é esse daqui. Bom, gente, é isso. São essas as questões que eu tenho a apresentar desse capítulo para vocês. Na próxima aula eu vou trazer questões do próximo capítulo, que no caso é o capítulo 9. São questões de função de equação quadrática. Ainda mais algumas questões desse capítulo aqui, porque é realmente um capítulo trabalhoso, um pouquinho complicado. Mas não deixem de resolver as questões por causa disso, beleza? Tenham um bom dia, um ótimo início de semana, umas ótimas aulas e estudem, certo? Até mais.